está certo. Então eu posso também estar usando essa expressão aqui dentro. Ok, vamos a um exercício bem simples aí. O exercício da segunda semana, pessoal. Vamos fazer ele. O exercício da segunda semana, nós vamos fazer o primeiro aqui. Dizer o seguinte: dado uma distância percorrida em quilômetros, bem como o total de combustíveis gastos em litros, informe o consumo médio do veículo. Então, aqui nós temos aqui o pseudocódigo, algoritmo, consumo médio, receber em o quilômetros percorrido, depois receber a quantidade de litros de combustíveis gastos. Depois você vai fazer o que? Você vai dividir a distância pelo total de litros, que é quilômetros dividido por litros, e mostrar o resultado dessa divisão. Então esse aqui é um pseudocódigo, ou seja, aqui eu estou apenas mostrando como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver esse problema. Tá? Foi a nossa primeira atividade da segunda semana. Aqui agora eu criei um diagrama de blocos, tá? Onde temos aqui o início e o fim do diagrama, tá? Aqui o comando de entrada, que são o quilômetros, que é uma variável que eu criei. Aqui a quantidade de litros. Então meu consumo médio, coloquei aqui consumo, vai receber, lembra da expressão que nós utilizamos agora? Quilômetros barra, que é dividido por quantidade de litros. E aí eu mando mostrar aqui usando a figura para exibir, mostrar um resultado, imprimir na tela. Então eu coloco aqui a minha variável consumo. Então percebe que no diagrama eu sou bem objetivo, não preciso pedir para o usuário digitar alguma coisa, ou então leia uma variável, depois leia outra variável. Eu coloco tudo aqui nos valores de entrada, que são todos os valores que eu vou precisar no meu processamento aí, que são a variável km e quantidade. Então essa aqui também é outra variável que vai receber esse valor. Então no fluxograma não aparece assim eu criando as variáveis, tá? Apenas eu utilizando-as. Vamos aqui no algoritmo tentar fazer essa questão aqui. Então vamos lá. Vamos alterar aqui. Lembra que nós tínhamos uma variável chamada km. Vamos deixar ela do tipo inteiro. Aqui vamos criar a outra variável chamada quantidade, eu coloquei assim, ttdl, tá? Lembrando da regra da criação de variáveis do tipo inteiro também. Pronto. Então eu poderia muito bem já ler direto os valores km e leia quantidade. Porém, eu preciso informar o usuário, deixar meu programa mais agradável, pedindo que o usuário digite esse valor. Claro que aqui ele vai ter que digitar, mas vai ficar assim. Vamos só iniciar aqui, desse jeito, uma tela preta. Então não fica legal, porque o usuário não sabe o que fazer, tá? Eu vou executar aqui, provavelmente vai dar um erro. Vou terminar. Prontinho. Vamos lá. Vou pedir para o usuário digitar aqui um valor. Digite a distância em quilômetros. Então espaço aqui para não ficar junto. Posso fazer isso na outra linha, Mesma coisa eu faço aqui embaixo. Digite a quantidade de litros. E aqui eu vou fazer o meu processamento. Pronto, agora eu preciso
o consumo médio é, e aí eu vou usar aqui, ó, quilômetros, né, dividido por litros, que é a quantidade L. Então as minhas duas variáveis aí. Vamos ver como é que funciona. Então aqui é só nós seguirmos, ó, o modelo aqui, né, do diagrama, tá? Olha, entrou com os valores, processou e mostrou o consumo, tá? Então vamos fazer, eu vou executar primeiro essa parte, depois eu vou deixar do jeito que está lá no diagrama. Vou mostrar aqui, ó. Olha só, qtd.l dos pontos inteiro. Aí tem aqui uma colchete, né? Olha só, sintaxe incorreta da declaração da variável. Então vamos terminar aqui e vamos apagar esse camarada bem aqui. Pronto. Vamos executar. Então digite a distância em quilômetros. Vou colocar aqui 10, 20 quilômetros. Quantidade de litros, 3 litros. Consumo médio é 6,6 km por litro. Tá certo? Então vou finalizar. E perceba que eu mostrei o resultado dentro da saída aqui, ó. Fiz a operação, o cálculo, né, para ou seja, nessa terceira linha aqui, ó, do meu dividir a distância pelo local, que seria um processamento, eu deixei ele dentro da saída, tá? Fiz tudo junto. Mas vamos fazer igual como está no diagrama. Vamos criar a variável consumo, tá? Também do tipo inteiro. Agora vamos atribuir o valor à variável consumo. Consumo deverá receber o valor, né, quilômetro, quantidade dividido por, quilômetro dividido pela quantidade de litros, certo? Então olha só, lembrando pessoal, eu não posso fazer esse cálculo aqui em cima, tá? Por exemplo, fazer isso aqui em cima. Primeiro vem um processamento e depois eu vou inserir os valores às variáveis. Não vai acontecer aquilo que aconteceu no exemplo anterior, vai ser substituídos, tá? E primeiro que esses valores aqui vão estar zerados, né? Então primeiro eu preciso armazenar os valores nas variáveis, certo? E depois que tiverem armazenados, sim, eu posso fazer o meu processamento. Feito isso, ó, o resultado dessa operação vai ser armazenado na variável consumo. E aí, a única coisa que eu preciso mostrar aqui é a minha variável consumo, certo? Que aí na hora de exibir, ele vai exibir o valor dessa variável, certo? Então vamos lá. Digite 10 km. Quantidade de litros, 2 litros. Opa, um erro aqui, né? Tá dizendo assim, ó. É legal que esses erros aconteçam, que vocês já vão se preparando aí para os possíveis erros que podem acontecer na hora que vocês forem criar os algoritmos de vocês. Ó. Ele encontrou o seguinte problema em um algoritmo na linha 16. Ó, erro da atribuição de valores à variável consumo, real para inteiro. Então, o que aconteceu aqui nesse momento foi que, ao dividir o meu valor quilômetros, que é do tipo inteiro, que eu digitei 10, né? Não lembro agora quanto foi que eu digitei, enfim. Ao dividir esses valores, ele vai dar um número quebrado, certo? E eu estou tentando armazenar um número quebrado aqui, tipo 6,5 ou 2,3, né? Na minha variável que ela é do tipo inteiro, que ela só recebe int, ou só recebe números inteiros, como 1, 2, 3, 4, ou números negativos, tá? Então não tem como eu fazer essa operação. Nesse caso eu vou alterar aqui minhas variáveis, vou deixá-las do tipo real, tá? Que é o tipo em que aceita valores
quebrados, tá certo? Então vamos executar agora de novo. Vou colocar aqui 10 e 4. Pronto. O consumo médio tá vendo? Olha só, 2,5, 2,5. Então, se eu fosse atribuir esse valor 2,5 a uma variável que seja do tipo inteiro, ele não ia aceitar, por isso que deu aquele erro, tá certo? Então, vamos mostrar aqui para vocês passo a passo o que foi que aconteceu. Ele verificou o nome do algoritmo, depois foi criando as variáveis. Perceba aqui embaixo que ele vai criando as variáveis, tá? Criou a quantidade, criou o consumo, iniciou, né? Escreva, pediu para o usuário digitar um valor, essa mensagem foi exibida na tela. Aí o usuário digitou, vou digitar aqui 10 novamente, ou 15, pronto. Vou dar Enter. Aí ele foi para a próxima linha, né? Clicando aqui de novo. Aqui aparece novamente uma mensagem na tela, que é uma instrução de saída. E aí eu vou digitar agora um valor aqui para a variável quantidade litros. 4. E aí ele passa para o processamento, tá? Onde a variável consumo vai receber o resultado dessa operação. Eu mando exibir novamente o resultado, né? É um comando de saída aqui. Ele vai mostrar uma mensagem e o valor de saída, que é 3,75, que é esse aqui, tá? E aí finaliza o algoritmo. Tranquilo, pessoal? Então, no próximo vídeo, na videoaula, nós vamos estar fazendo outros exercícios, tá? Que ajudarão a vocês na resolução da atividade dessa semana. Forte abraço, até mais.